Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20. Depois que João foi preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: Está completo o tempo e aproxima-se o reino de Deus. Fazei penitência, crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André e seu irmão que lançavam-se as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Segue-me, e eu vos farei pescador de homens. Imediatamente deixaram as redes, o seguiram. Tendo passado um pouco adiante, dali viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam com eles numa barca, consertando as redes. Chamou-os logo, eles, tendo deixado a barca, seu pai Zebedeu com os jornaleiros, seguiram-no. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esse encontro de Jesus com seus discípulos, que depois vão se tornar seus apóstolos, né? É um chamado diante do nosso Senhor, um olhar de Deus, um olhar de Jesus Cristo que encanta e que transforma. Um chamado que nos faz se levantar da situação que estamos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde nós estivermos, e despertar em nós o desejo e a vontade de seguir o Senhor. Então o desejo, a vontade, a dedicação, o momento e você se colocar ali diante de Deus a segui-lo, isso, irmão, é muito importante para a nossa vida diante do nosso chamado. Diante das dúvidas, diante das coisas deste mundo, como é importante nós escutarmos o nosso chamado e nos unirmos a Cristo. Abandonar aquilo que estamos fazendo e seguir o Senhor. Isso é se colocar à disposição de Deus e ouvir o seu chamado. Como nós estamos vendo aqui nos estudos, né? Ele chamou pescadores de homens, né? Cristo escolhe homens de educação modesta para demonstrar ao mundo que a sabedoria evangélica deriva diretamente de Deus, não da ingenuidade humana. Então, quando Deus ali convida nós, a todos nós somos convidados a lançar as redes, a ser pescador de homens. Quando você recebe um chamado, pregação, o sacerdote, você ser sacerdote, a você ser pai, mãe de família, ao teu chamado, e você fala assim: será que eu sou capaz? Aí tem aquela frase que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita seus escolhidos. Tem a ver com esse direcionamento do estudo aqui de hoje, que nós estamos vendo da palavra junto com a igreja. Então nosso Deus, ele já coloca diante dos homens, para que cada um de nós saibamos que é Deus que faz a obra. Nós se colocamos ali com amor a servi-lo e confiante na graça de Deus e confiante no derramar do Espírito Santo que pode fazer as obras dentro da sua casa. Aí, pai, mãe de família, será que eu vou ser um bom pai? Sim, eu vou ser um bom pai, mas com Jesus. Ele direcionando a minha vida, Ele mostrando os caminhos que eu devo seguir. Agora eu querer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, com o meu eu, com o meu humano, colocando a minha inteligência, o meu ser arrogante, eu não vou conseguir viver a convivência com amor. Porque vai chegar um momento que eu vou olhar para trás e é somente eu que estava ali. Não tinha mais ninguém ali ao meu lado, porque muitas vezes as pessoas se perdem pela arrogância, pela ignorância, pelo orgulho, e não permite que a graça de Deus venha santificar as famílias. Eu sei tudo, eu sou o melhor. Então, irmão, quem tem que comandar as famílias é Jesus Cristo. O diante do teu chamado é Jesus, é Ele fazeria o que eu faço, Ele fazeria isso que eu estou fazendo. Será que Ele falaria desta forma? Como que Ele fazeria diante das pessoas, diante da sua família? Ele foi obediente à mãe Maria? Sim, ele foi. Ele diz a palavra ali que quando acha ele no templo, ele fala: estou fazendo a vontade do meu pai. Mas diz ali que ele sai dali submisso a Maria e José. Submisso a Maria e José. Então ele viveu para nós os ensinamentos,
para que o nosso humano aprenda a conviver com o amor e com a graça santificante e purificadora que vem de Deus. Então, querido irmão, com esse mover, diz aqui também, deixando o seu pai Zebedeu, é uma ruptura da tão abrupta com a família e o trabalho. Era tão extraordinária na época quanto é agora. O impulso de abandonar tudo e seguir Jesus destaca a insuperável excelência do verdadeiro discípulo cristão em relação a qualquer outro engajamento mundano. Então, quando a pessoa escuta esse chamado e ela, vamos colocar aqui os sacerdotes, né, à disposição, eles abandonam família, porque eles se colocam ali a servir o Senhor de uma forma para cuidar da comunidade, para ter aquele momento único ali para as famílias, eles sendo ali junto com as famílias, um pai, um ensinamento de uma mãe, um ensinamento de um filho. Ele une toda essa sabedoria com Cristo, unindo com a igreja, e ali ele segue comandando e direcionando as ovelhas de Cristo. Por isso, querido irmão, querida irmã, diante do nosso chamado, eu correspondo ao meu chamado? Coloca a mão no teu coração. E hoje o teu chamado é ser pai, ser mãe. Qual é o teu chamado? A levar a palavra, a anunciar, grupo de oração, no movimento. Qual é o movimento que Deus te convidou a você estar ali à frente, na pastoral? Qual é o teu chamado hoje, o teu primeiro chamado? Sabe, irmãos, para quem caminha assim, para nós leigos, o nosso primeiro chamado, você que é casado na igreja, o teu primeiro chamado é ser pai, ser mãe, a ser esposa, ser esposa. E nesse chamado nós temos que conviver com Jesus. E nesse teu chamado, anunciar primeiramente aí, a ser pescadores de homens e mulheres dentro da tua casa, como um bom pai, como uma boa esposa. E como que é ser bom? É você viver o amor ágape do nosso Senhor. É você dar a tua vida pelos seus. É você ficar feliz com a alegria deles. É você direcionar para um caminho de Jesus. É você dizer a verdade, mas como nós vimos hoje, né? Eu coloquei um vídeo ali colocando um mover muito forte sobre a amizade. Que o verdadeiro amigo é aquele que fala para você na tua frente, mas te defende quando falam mal de você nas tuas costas. Então, querido irmão, isso é um verdadeiro amigo. E Jesus é o nosso melhor amigo. Mas eu preciso corresponder a este amigo, confessando, vivendo as graças do batismo, vivendo ali a unidade com ele, tendo amizade com ele dentro da igreja, que é o que? Os sacramentos. Eu me uno a Cristo, eu me uno a ele no batismo, na confissão. Você é o teu amigo, você vai lá, você vai abrir o coração, vai pedir perdão pelas ofensas, e você vai sair dali absolvido dos teus pecados, e ali você vai se unir a ele na Santa Eucaristia. Você quer o melhor amigo do que esse? Que você se deixa toda ali a tua podridão e você sai renovado, abastecido em Deus, cheio da graça. Por isso, querido irmão, com a mão no teu coração, Senhor, eu quero responder ao meu chamado. Eu coloquei aqui, irmãos, que eu busco força para prosseguir todos os dias da minha vida a ouvir o meu chamado, que é ser pai, é fazer parte da pregação da renovação carismática, é eu viver em cada momento único para Deus. Que não seja nada para eu me aparecer, que não seja nada para diminuir Jesus e eu aumentar, mas que seja para anunciar o reino de Deus e que Ele cresça e que nós diminuamos. Por isso, querido irmão, o elogio, não busque elogios, não busque status, busque, como diz hoje também, né, o sabor do sal. O sal no alimento, queridos irmãos, junto com o tempero, ele não é elogiado. Mas quando não tem o sal na comida, eles se lembram dele. E isso é uma importância muito grande do amor ágape. É aquele que você lembra na hora que você mais precisa, porque ele dá o sabor à tua vida. E esse nosso Senhor é esse sal, é essa luz. Quando mais nós precisamos, nós lembramos, poxa, a minha vida sem Deus não é nada. Não é nada. Mas com Ele, eu sou uma pessoa diferente. E aí você lembra desse sal, desse sabor, um alimento com o sal. E assim eu digo para você, católico, apostólico, romano, não busque elogios, porque
um amor verdadeiro, um amigo, aquela pessoa verdadeira, quando você não estiver perto, você vai fazer falta. Não precisa disso. Não precisa querer elogios, não. As pessoas vão entender que um homem ou mulher de Deus, ela é muito importante para caminharmos juntos. Mas assim deve ser toda a família, unidos em Cristo Jesus. Seja o sal, seja a luz, mas unido a Cristo. Que Ele cresça, que nós diminua, e assim nós correspondemos ao chamado de Deus. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, meu querido irmão, minha querida irmã. Depois do sinal da cruz, rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso